Boa tarde, meus amigos. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nessa tarde de quarta-feira. Um pulinho depois do feriado e a gente escolhendo a melhor parte, onde nós vamos estudar o Evangelho de acordo com os ensinamentos dos Espíritos. Porque depois do Espiritismo ficou tudo mais fácil, não é verdade? Para a gente entender as nossas dificuldades, as nossas limitações. E essa querida Ivone, ela vai trazer para a gente, né, hoje, eu vou falar um pouquinho em nome dela, não me sinto, né, com tal capacidade, mas aproveito para agradecer a oportunidade de ter podido estudar um pouquinho sobre a vida e a obra de Ivone do Amaral Pereira. Ela mesma faz uma apresentação dela, uma autobiografia, no livro A Luz do Consolador. Então, ela traz páginas maravilhosas. É um livro que não é muito conhecido no meio espírita, a gente não vê estudos dele, e nem da obra, são pouquíssimos lugares que estudam a obra de Ivone Pereira. A gente estuda no particular, mas a obra dela deve ser estudada sim. E esse livro é maravilhoso, vai ficar como a principal indicação de hoje, além das 21 obras dela. Depois todo mundo vai querer estudar, depois de conhecê-la um pouquinho. Então, a Ivone do Amaral Pereira, apresentando-a, ela nasceu em 24/12/1900, lá no primeiro ano do século XX, 10 anos antes do nosso querido Chico Xavier, na antiga vila de Santa Teresa de Valença, hoje Rio das Flores, sul do estado do Rio de Janeiro, onde também desencarnou 9/3/84, com os seus quase 84 anos de vida. 84 anos, 83, quase 84, trabalhados quase que diuturnamente na seara do mestre e no mandato mediúnico, porque a mediunidade dela, para quem, né, estuda as obras de André Luiz, nos domínios da mediunidade, inclusive tem um capítulo lá sobre mandato mediúnico, então vai Ivone Pereira do Amaral Pereira, está incluída aí nesses médiuns que tem um mandato mediúnico e que se faz jus desse nome. O pai dela, Manuel José Pereira Filho, um pequeno comerciante, e de Elizabeth do Amaral, quem foi a primeira de 6 filhos do casal. O primeiro irmão dela era do primeiro casamento da mãe, então é do pai e da mãe, ela foi a filha mais velha. Aos 29 dias de nascido, ela já começa a ter a primeira experiência dela de desdobramento. Ela, numa crise de tosse, ela engasgou e ficou 6 horas desacordada. Veio o médico, um enfermeiro, e deu o atestado de óbito. Ela foi preparada, muito bonitinha, para o enterro, mas quando chega, né, a mãe olhando ela no caixão, coisas de mãe, né, gente? Ajoelha e numa oração fervorosa pede a Maria para poder interceder por ela. Só que ela estava num estado de catalepsia e morte aparente, né? E ali, durante o velório, de repente a menina acorda e a vida continua. Deve ter sido um susto danado, né? Mas para a mãe foi uma alegria, com certeza, né? Teve uma vida muito humilde.
Aprendeu a não ter vaidades mundanas, compreendia as necessidades do próximo. Seu lar albergava pessoas carentes e mendigos, era pobre e modesto. O pai, ele vinha de uma linhagem, né, de avós, bisavós, pai, que tinha uma condição financeira. Mas o pai, ele não tinha grandes dotes, né, dons para negociar. Ele tentou umas 3 vezes uma empreitada de abrir o seu próprio negócio, mas perdeu, não deu conta. Um dos motivos é que ele era generoso demais e não sabia cobrar, né? Não sabia cobrar os devedores. Ele faliu 3 vezes. E mesmo assim, a casa deles, e eles também tinham aprendido com os avós, com os pais, ele, né, e a esposa também, a serem pessoas boas, generosas. E os pais de Ivone recebiam na sua casa vários pessoas muito pobres, moradores de ruas, que na época a gente falava mendigos, né? Moradores em situações de rua. E eles cuidavam por muito tempo. Igual a gente hoje, né, gente? Quando alguém bate a campainha na nossa porta, na maioria das vezes, o que a gente faz? Se a gente não fosse espírita, a gente nem olhava, né? Na câmara, ali. Será que Ivone aprendeu com os melhores, né? Ivone aprendeu com o pai, com a mãe, a ser generosa. E isso vai fazer uma grande diferença na vida dela. Às vezes a gente aprende isso com os nossos pais, porque relembrando, muitos de vocês aqui, né, são da minha época de adolescente, de criança, e os nossos pais, minha mãe colocava a minha irmã para dormir na casa de uma vizinha, porque às vezes vinha um parente, ficava 6 meses para se tratar, né? Se tratar, estavam doentes. Então, naquela época eram muitos filhos, né? 6 filhos. E nós, hoje, a gente tem dificuldade de receber certas visitas para passeio, para ficar um final de semana. Temos ou não temos, gente? Então, é lógico que hoje as dificuldades são diferentes, né? Até na explicação do Evangelho, a gente vai ver que para receber as pessoas nas casas é diferente, né? É um mundo diferente, é um mundo globalizado, mas nós precisamos pensar onde foi parar essa generosidade, a verdadeira caridade de acolhimento, né? Aos 4 anos de idade, já via e conversava com espíritos. 2 deles eram Charles e Roberto de Canaleiras. Esses 2 espíritos, vocês vão ler a obra dela, né? Eu vou só dar um pequeno spoiler para quem não leu. São espíritos familiares. São espíritos que fizeram parte da vida espiritual dela em outras vidas. E é por isso que ela não foi uma criança feliz. Sentia imensa falta da família espiritual da sua última encarnação na Espanha. Para ela, seu verdadeiro pai era Charles, que a acompanhou em várias encarnações. Aos 8 anos de idade, como ela não pôde estudar, gente, ela era uma pessoa sagaz, uma pessoa com fome de aprender, e ela buscava várias literaturas. Então ela chama de profanas, né? As literaturas que não são do espiritismo. Então a literatura brasileira, e ela cita, que foi muito importante, inclusive, para que ela pudesse escrever e facilitar aos espíritos,
para que ela tivesse desenvoltura, como ela não tinha estudo, né? Ela só tinha o primário, para facilitar a desenvoltura dela na hora de escrever, para que ela pudesse ouvir e entender melhor, né, a comunicação dos espíritos. Então, aos 8 anos, já sabia ler, já tinha lido alguns livros, algumas historinhas, né? E aos 12 anos ganhou de seu pai o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Aos 13 anos, começou a frequentar as primeiras sessões mediúnicas. Então, olha que é uma jornada, né, que iniciou, né, desde que ela nasceu. Ivone Pereira, ela estabeleceu metas para ela e principalmente para ela conhecer a codificação. Então, o Evangelho e o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, toda a codificação espírita, ela lia e estudava frequentemente. Ela estabelece, segundo uma entrevista que a gente vê lá, uma pessoa fez com ela, acho que no ano de 1973, tem no YouTube essa entrevista, e ele conta que ela estabelecia ler 6 páginas por dia. Agora, eu não sei se era de cada livro ou era só de um livro. E isso permitia ela ler várias vezes as obras de Kardec. Quantas páginas da codificação espírita nós espíritas lemos por dia? Não precisa falar, e a outra pergunta, não precisa levantar o dedo. Quem de nós já leu toda a obra da codificação espírita? 1, 2, 3 vezes. Isso ela fazia repetidamente para que ela pudesse ter segurança. Segurança no agir, no falar, segurança mediúnica. E ela fala, nesse livro maravilhoso, A Luz do Consolador, que ela nunca se arrependeu, porque ela teve segurança e ela foi bem guiada pelas palavras do codificador, pelos ensinamentos do codificador. Quando ela, naquela época, era diferente, porque hoje tem muito de improviso, e eu até me senti um pouco envergonhada por isso, mas ela fala que quando ela recebia qualquer pedido para fazer palestra, oratória, ela hoje tem essa bibliografia que o Sheila faz, bem caprichada, manda para a gente, né? E quando era uma entrevista, ela pedia as perguntas. Ela respondia aquilo que ela ia falar, entregava para o entrevistador. Ela não falava de improviso, mesmo sabendo tudo, para não correr o risco de dar sua opinião pessoal. É um grande exemplo para nós, né? Quantos de nós, em várias religiões, como a gente às vezes não gosta muito de uma situação colocada ali pelos espíritos, pela nossa inferioridade moral, a gente fala de um jeitinho mais suave. E não é, né? Então, ela gostava de receber e registrar ali a resposta do Livro dos Espíritos, dos Médiuns, da Gênese, e a informação baseada simplesmente na obra codificada no Evangelho de Jesus. E ela começa a frequentar as reuniões mediúnicas, né, com 13 anos, e como a gente tinha falado, ela ficou muito triste, né, primeiro por causa do seu afastamento da sua família espiritual. Agora, isso está contado, o motivo desse afastamento, de uma forma indireta, no livro Memórias de um Suicida, que para mim é uma obra belíssima. Se eu soubesse que era tão bonito, né, e não ficasse com tanto medo de ler, eu já tinha lido umas 300 vezes essa obra. Não percam a oportunidade. Lá, Camilo Botelho, que na verdade é um pseudônimo de Camilo Castelo Branco, um escritor português, ele vai falar, né, o aprendizado que ele está tendo
e ele passa a seguinte informação, que os espíritos, né, que são suicidas, principalmente aqueles, né, que já repetiram a dose, o maior castigo para eles, em vários casos, depende, é lógico que vai depender de cada situação, viu, gente? Sempre tem uma atenuante. Se na lei do homem, que é super falha, tem atenuantes, imagina na lei divina que ele conhece tudo e está vendo tudo, né? Então fala que o maior castigo, e ele usa essa palavra mesmo, castigo, é você renascer longe da sua família espiritual. E ela se sentia sozinha. Ela se sentia triste, abandonada, sozinha, né? E ela, além de tudo, ela teve que abrir mão, renunciar às coisas que ela gostava. Pela dificuldade financeira do pai, que não teve sucesso como empreendedor, e foi trabalhar no serviço público, e recebia muito pouco naquela época, né? E não podia pagar um magistério para ela. Na época que ela fez o magistério, eram poucas escolas. E o receituário? Ela conseguia ali, através da mediunidade, através de Bezerra de Menezes e tantos outros, trazer os remédios que curavam. Curavam muita gente, né? Ela não gostava de ficar vinculada a centros espíritas que queria falar que era donos, que tivesse muito chefe. E ela falava, eu sigo a igreja do alto. Não se submetia aos entraves burocráticos que alguns centros exercem sobre os seus trabalhadores. A mediunidade de Ivone Pereira era uma mediunidade tão especial, e assim como era a mediunidade do Chico Xavier, de Zé Arigó, e numa época que o Espiritismo estava iniciando, né, aqui no Brasil, era algo muito elitizado, né, os precursores, nomes, eram só pessoas da elite. Inclusive o Espiritismo, muita gente criticava falando que era muito elitizado. Mas porque o Espiritismo precisa ser estudado, nós precisamos nos educar, estudar. E alguns centros espíritas, por exemplo, a OSCAL, né, ela tem uma regra em que não tem chefes, né? Tem coordenadores, tem isso, tem aquilo, tem eleição, tem que ter eleições, para que a pessoa não fique imortalizada ali naquele cargo. Até para facilitar a vida dessa pessoa também, porque é uma responsabilidade muito grande. O que falta são tarefeiros que queiram aproveitar as oportunidades. Às vezes são chamados e não atendem o chamado. Precisamos revezar, precisamos levar experiências novas, né? Por isso que tem eleições, mas nós temos que ser capacitados para exercermos tais funções. Então, por isso que às vezes o Espiritismo é chamado de elitizado, mas nesse contexto, porque estudar é a base, né? Para que a nossa vivência seja mais tranquila. Ela foi uma esperantista convicta, trabalhou arduamente na sua propaganda e difusão. Escreveu muitos artigos em jornais populares, todos foram perdidos. A época era muito difícil, né, gente? De vez em quando acham alguma coisa maravilhosa aí, né? Principalmente no Brasil, que ainda não tinha a organização que tinha na época de Kardec, no século XVIII, na França, né? Brasil, ele é novo, né? Ele é bem recente. E foi nesse momento, foi através do Esperanto, né? Como eu disse anteriormente, que quase que ela tem um encontro
com Roberto de Canaleiras encarnado. Mas ela não podia encontrar com ele. Mesmo assim, ele reencarna na Europa. E lá, bem longe, né, dela, e quase que ele vem aqui num congresso de Esperanto e eles se encontram. Mas não podia ter esse encontro porque ela precisava cumprir esse objetivo dela, né, esse mandato mediúnico. Porque, na verdade, Ivone, ela mesma fala que ela não foi missionária, né? Essa reencarnação foi de resgate e que ela cumpriu brilhantemente, né? Como médium psicofônico, né, que é a incorporação, uma das que ela mais gostava, entrava em contato com obsessores suicidas e obsidiados. Muitos deles se tornaram amigos. Gente, eu fico relembrando aqui as histórias, né, inclusive de Bezerra de Menezes. No desencarne dele, a maioria de vocês já devem ter ouvido, leram a respeito, que no dia do desencarne de Bezerra de Menezes, depois que os espíritos que os acompanhavam aqui, nos receituários, né, que Bezerra também foi um médium extraordinário, conviveu na época de Ivone, a Ivone Pereira conheceu Bezerra de Menezes, e ele, depois ali, né, de falar, meus amigos, né, conversando com aqueles que o acompanharam, de repente ele falou assim, agora você vai ali fora, que tem milhares de pessoas, centenas de pessoas te esperando para te agradecer, todos aqueles que você ajudou na Terra. Imagina, André Luiz tinha 15, né? Segundo o livro, eram 15. No filme mostra lá só aquela doninha, né? Mas eram 15 pessoas que oraram por ele, verdadeiramente. André Luiz, que nem fez com tanta, segundo ele informa, né? Ele, pelo relato dele, ele não fez com tanto interesse. Bezerra de Menezes tem lá centenas de pessoas. E Ivone do Amaral Pereira, neste livro, A Luz do Consolador, ela fala da amizade que depois dela ajudar todos esses espíritos, a maioria desencarnado, no caso da incorporação, trabalhava com obsediados, então tanto os obsessores como os obsidiados tornavam-se amigos dela. E ela falava que esses amigos, ela esperava que um dia, após a sua desencarnação, fosse ajudá-la no plano espiritual. E nós? Quem vai estar nos esperando no plano espiritual para festejar a nossa chegada? Ou nos socorrer? Então, vamos passar aqui rapidamente, para não ficar muito cansativo, porque à tarde, né, calor, dá um soninho. Mas vale a pena ver a obra dela, uma obra maravilhosa. Memórias de um Suicida, atribuída ao espírito de Camilo Castelo Branco, com o pseudônimo de Camilo Botelho. É um marco na bibliografia mediúnica brasileira e o melhor exame sobre o suicídio sob o ponto de vista doutrinário espírita. Este livro, ele precisa ser estudado. E tem vários palestrantes bacanas, principalmente um que eu gosto muito. E eu vou falar por que eu gosto dele. Ele fala muito bem, porque ele estudou, né? Ele tem muito conhecimento. Ele lê todas as obras, tem um conhecimento, e ele é humilde. Ele é simples, que é o Jorge Elahá. As publicações dele são os centros espíritas, são os grandes encontros espíritas, vão e colocam nas várias páginas.
mas ele aceita com muito carinho, ele faz uns estudos maravilhosos, inclusive Memórias de um Suicida, vale a pena ler. Vale a pena, porque esse livro, inclusive, foi um livro que ela começou a escrever e terminou em 1935. E neste livro, ela conta a humilhação que ela passou ao levar na FEB. Ao levar na FEB para poder publicar esse livro. E não é o nosso caso falar sobre isso, porque quantas vezes também nós já não praticamos humilhação com o nosso irmão, já não desprezamos um trabalho de outro irmão, não somos nós que vamos julgar. Mas ela fala que ela mesma achava muito estranho, era muita informação. Era informação, assim, impressionante, que ela não sabia se era verdade ou se era mistificação. Chegando em casa muito desiludida, principalmente pela forma que ela foi tratada, ela joga no chão e vai pôr fogo. Quando ela acende o fósforo, ela vê duas mãos como protegendo o livro. E vem uma voz e fala, guarde, ainda não chegou a hora. E só então, em torno de 1955 ou 56, é que vai ser publicado esse livro, Memórias de um Suicida. É muito sacrificial, é muita resignação e é muita fé no plano maior. É a fé raciocinada, porque ela leu, ela olhou a razão, o bom senso, e ela guardou. E se tornou um dos maiores best-sellers da literatura. Nas Telas do Infinito, são duas novelas, uma atribuída a Bezerra de Menezes, a outra ao Camilo Castelo Branco. Amor e Ódio ao Charles, Tragédia de Santa Maria é um romance brasileiro, atribuído ao Bezerra de Menezes, Ressurreição e Vida ao espírito de Leon Tolstói, e agora essa trilogia que eu estou louca para ler, e eu sei que vocês vão querer ler também. Não li ainda, já vi resumos, já ouvi várias palestras sobre isso, que é Na Voragem do Pecado, Cavalheiros de Lumières, O Drama de Bretanha, atribuído ao Espírito Charles. Como eu tenho duas amigas que leem muito e leram esse livro, eu praticamente sei fazer, sei contar o livro todo, porque elas me contaram. Não esperaram eu ler. Mas o livro é tão maravilhoso que vale sentarmos sobre ele e estudarmos essa obra maravilhosa, essa história de vida. Porque as histórias contadas no Espiritismo não são ficção, são realidades. E pode ser uma realidade nossa. Vocês já pararam para ver que André Luiz pode ter constado uma história nossa, que aconteceu, dos nossos pais, dos nossos avós, que daqui uns 50, 60, 100 anos, algum médium pode estar escrevendo a nossa história, para que nós possamos ler, como outros nomes. Bacana, né? Sublimação, atribuída aos espíritos Charles e Leon Tolstói, Devassando o Invisível. Gente, esse livro é maravilhoso. Esse livro, ela vai trazer vários estudos sobre temas doutrinários com base em experiências mediúnicas, e eu fico sempre, de vez em quando eu leio uma lição dele, ela sempre traz coisas muito importantes, principalmente para nós que fazemos estudos. E para vocês que assistem, para vocês verem aí se a gente está falando certinho, não é? É por isso que a gente estuda. Recordações da Mediunidade
ela vai fazer relatos, esse vocês também, todos vocês não podem se perder, relatos sobre reminiscências das vidas passadas, arquivo da alma, premonição e obsessão. Então, ela lembra dessas vidas, né? Ela fala uma coisa muito interessante aqui, que é necessário manter a integridade da casa espírita em todos os instantes. Eu até trouxe isso aqui, porque nós, como que a gente mantém a integridade da casa espírita? Com o nosso bom comportamento. Ela era, né, uma pessoa de muita personalidade. Ela não aceitava tudo que um dirigente falava. Não é isso, não é ser submisso, não é? Mas é que nós possamos dar o nosso melhor aonde nós estivermos, seja na casa espírita, seja na igreja, seja onde que estiver, como trabalhadores, como frequentadores, que nós possamos dar o nosso melhor. Não importa o que o outro faz, importa é o que nós fazemos. Ela não, muitas coisas que se não deixavam ela fazer, ela fazia sozinha, mas a mediunidade dela era totalmente diferente. E nos centros espíritas, né, daquela época, estavam iniciando, não tinha a estrutura que tem hoje. Hoje nós temos trabalho, por exemplo, no Sheila, praticamente, né, são todos os dias. Temos tarefas, não é verdade? Quantos centros espíritas tem de cura, tem de tratamento? Então nós temos lugares assim, nossa, é só a gente escolher, não é verdade? Então, naquela época dela era diferente. E a maioria dos trabalhos dela, de atendimento, ela fazia sozinha, num quarto, solitária, ela e os espíritos. Inclusive, as pessoas davam nome para ela orar por elas, receituário, e ela fazia isso na solidão, invisível, um trabalho solitário, sem divulgar para as outras pessoas. Minha mediunidade não é missionária, e sim apenas uma reparação do meu passado. E a gente vê muitos médios fantasiados, né, de artistas. E, na verdade, nós vamos ver que pouquíssimos médiuns a gente poderia chamar de missionários. São resgates importantes. E a maioria deles falham, a maioria de nós falhamos pelo orgulho e pela vaidade. Então, meus amigos, a vida e obra de Ivone do Amaral Pereira ficarão gravadas para sempre no coração de todos nós e na história do Espiritismo, porque foi uma mulher brilhante, é um espírito brilhante. E eu peço perdão a ela pelas minhas falhas em falar, né, sobre essa vida maravilhosa, e desejo a vocês uma excelente tarde. Muito obrigada por ter compartilhado conosco essa tarde maravilhosa. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada.